Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão Queridão nesta quarta-feira. Amanhã tem jogo do Flamengo, o Flamengo joga contra o Bragantino e o técnico Sampaoli já sabe que não vai contar com 2 jogadores. Gabriel não viajou junto com a equipe por sentir ainda dores na coxa. Ele até fez parte do treinamento hoje com os demais jogadores do Flamengo, mas não viajou. A ideia é priorizar a recuperação do atacante para que ele possa atuar contra o Santos e também contra a equipe do Alcas, na última rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Já o Matheus França, com fortes dores no pubis, ainda tenta se recuperar e também está fora da partida de amanhã. Acontece que tem uma boa notícia. O Bruno Henrique atuou muito bem nos últimos dias de treino com o Jorge Sampaoli. E ele ficou muito impressionado com a recuperação que o Bruno Henrique teve. Com isso, o técnico argentino pode utilizar o Bruno Henrique logo de saída contra o Red Bull Bragantino. Ou pode utilizá-lo na esquerda ou no comando de ataque, dependendo da situação que se encontrar o Pedro amanhã. Então, o Bruno Henrique deu ao nosso treinador uma opção a mais e deu a nós, torcedores rubro-negros, a esperança e a expectativa de voltar a ver o Bruno Henrique que a gente sempre viu. Aqui atrás está o estádio Nabi Abichedi, que é o estádio do Bragantino, o estádio que amanhã o Mengão Queridão vai defender a sua terceira colocação, tentando encostar nos líderes Palmeiras e Botafogo. Vocês estão acreditando numa possível vitória do Mengão Queridão amanhã? Eu tô. E já vou falar para vocês, eu quero encontrar com todos vocês amanhã, a partir das 19 horas, lá no Verdade Vermelho e Preto, na nossa live de pré-jogo ao vivo. Eu e a Mirinha conversaremos muito com vocês a respeito desse jogão de bola. Amanhã, às 19 horas, lá no Verdade Vermelho e Preto. Nação, em 2015, ainda sobre a administração de Eduardo Bandeira de Melo, o Flamengo contratou o Muricy Ramalho para treinador da equipe principal. O Muricy tinha acabado de chegar da Europa, tinha feito umas viagens lá, aprendido algumas coisas lá e queria trazer para o Flamengo e implantar no Flamengo uma situação que depois que o Muricy saiu ficou meio que esquecido. A ideia do Muricy Ramalho era integrar as categorias de base junto com o profissional no quesito estilo de jogo, jeito da equipe jogar. A intenção era que desde a base os jogadores já fossem ensinados a jogar para chegarem prontos no profissional do Flamengo. Se o Flamengo joga com pontas, que se tenha pontas desde a categoria de base. Se o Flamengo gosta de meias, que se tenha meias desde a categoria de base. E depois que o Muricy saiu do Flamengo, essa ideia ela foi esquecida, foi deixada de lado. Agora, o técnico Jorge Sampaoli quer restartar essa ideia. Ele já avisou ao Flamengo e o Flamengo está se organizando para na próxima parada de data FIFA, ele convidar treinadores da categoria de base do Flamengo para assistir os seus treinamentos e para aprender com ele a maneira que ele quer que a base seja conduzida. Isso mostra pra gente algumas coisas. Primeiro, uma boa ideia. Barcelona sempre trabalhou assim. Os moleques sobem da categoria de base já sabendo o que eles vão fazer nos profissionais. E é essa a ideia de fazer no Flamengo. A outra situação que mostra pra nós é que o Jorge Sampaoli pensa, e tomara que tenha, vou ser bem sincero, e tomara que tenha vida longa no Flamengo. Ele pensa que vai ter vida longa no Flamengo e tomara que ele tenha. Porque não faz parte só de um trabalho a curto prazo, faz parte de um projeto a longo prazo que, se a gente conseguir ter paciência, pode dar muitos frutos para o Flamengo. Então ele já vai começar a implementar isso na próxima data FIFA, sentando com os treinadores da categoria de base, mostrando para eles o que ele precisa, mostrando como que as categorias de base têm que ser montadas, porque o objetivo do moleque da base não é ganhar título. Se ganhar, beleza, mas o objetivo da categoria de base é formar o moleque para jogar nos profissionais. E assim o clube quase ficar autossustentável em jogadores. Vai sempre contratar um ou outro ali, mas a base do time vai voltar a ser das categorias de base. Isso mostra que o Sampaoli se preocupa e muito com as divisões de base do Flamengo, quer utilizar os jogadores, apenas precisa que os jogadores cheguem lá do jeito que ele precisa para poder utilizar.
Adorei a ideia, era uma ideia que eu já aprovava na época do Muricy Ramalho, eu acho super válido, mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês curtem essa ideia de integralizar o estilo de jogo do Flamengo? Coloca aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês, tá? Vocês sabem que a janela de transferências está abrindo agora e eu já falei para vocês que o Atlético Paranaense tem interesse no goleiro Santos. O Bento tá para ser vendido para a Europa. E se for, uma das alternativas que o Atlético Paranaense pensa é em repatriar os Santos. Ainda não chegaram a conversar com o Flamengo sobre a possibilidade, mas lá no Flamengo, a ideia do departamento de futebol é manter o Santos na equipe do Flamengo. Pô, Fabrício, mas o Santos é um goleiro experiente, tem 33 anos, vai ficar como terceiro goleiro? Não, ele vai ficar como goleiro do Flamengo. Se ele for a terceira escolha, é porque ele não está fazendo o melhor dele para ser a primeira. O Agustin Rossi está chegando na semana que vem. Hoje, o titular absoluto e incontestável do Flamengo é o Matheus Cunha. O Rossi vai chegar e vai ter que lutar para tomar posição, assim como o Santos tem que lutar para tomar a posição dos dois. Então o Flamengo não quer cometer o erro que já cometeu outrora de ficar com dois goleiros. Um machuca, você fica só com um. Ele é expulso ou lesiona ou sai, você fica com a quarta opção. Então o Flamengo quer manter esses três goleiros e deixar o couro cantar, o melhor que jogue. Preparador de goleiros agora está se entrosando, está melhorando, melhorou bastante a preparação de goleiros, então solta os três para brigar e vamos ver o que vai acontecer. Competitividade para o clube é bom demais, então o Flamengo dificilmente vai vender o Santos. É claro, se o Atlético do Paraná aparecer com a proposta das propostas, aí o Flamengo pode mudar de ideia, mas hoje não. Até porque o Hugo Souza deve deixar o Flamengo no início da janela de transferências. E se eu estou falando para vocês que o Rossi está chegando na semana que vem, amanhã é aguardado em Guarulhos para depois ir para o Rio de Janeiro o Luiz Araújo. O Luiz Araújo ele está mais ansioso que nós para poder jogar pelo Flamengo, para poder ficar à disposição do Mengão Queridão. Ele chega amanhã em São Paulo, depois ele vai para o Rio de Janeiro, começar sua adaptação e sua adequação à vida na nova cidade, para poder ficar à disposição do Flamengo, quem sabe, na próxima semana. Pode ser até que ele fique disponível antes, tá? Mas quem sabe para a próxima semana já começar os trabalhos, já começar a ficar à disposição do Sampaoli, mas não para jogar, e sim para treinar e já conhecer o grupo de jogadores e já conhecer como que o Sampaoli quer que ele atue dentro do Flamengo. Então, Luiz Araújo chegando amanhã e na semana que vem ele e o Rossi ficando à disposição do Sampaoli nos treinamentos. E aí eu quero falar com vocês agora um pouquinho sobre Nicolás de la Cruz. É importante eu ir pontuando vocês do que está acontecendo no rumo das negociações. A gente vive um fenômeno hoje na internet que é assim, se um jornalista grande falou, todo mundo vem replicando. Bom, eu não concordo com isso. Eu gosto de apurar. Tá em mim esse lance de apurar. Eu passo horas no telefone e eu gosto dessa parada de apurar, de saber, de conversar com várias pessoas envolvidas para entender o que está acontecendo. Vocês sabem que antes de ser jornalista eu sou torcedor e como torcedor eu sou curiosão pra caraca e eu não me contento em escutar um jornalista falar e não ir correr atrás por mim mesmo. Se eu tenho os recursos, eu vou atrás. E é isso que eu estou fazendo durante toda a minha estadia aqui no YouTube, seja em qual canal que for. Sempre que se trata de negociações do Flamengo, eu procuro por mim mesmo as informações. Mas deixa eu pontuar vocês. A de hoje, a informação que está bombando hoje é que o Nicolás de la Cruz ficou mais distante. Obviamente, fiz minha parte, fui apurar, corri atrás. Não mudou nada. Do que eu tenho para falar para vocês é que hoje, quarta-feira, dia 21, não mudou absolutamente nada. Tá tudo igual estava ontem e anteontem. O Nicolás não ficou mais longe do que estava ontem e nem mais perto do que estava ontem. A única maneira do Nicolás não vir para o Flamengo é o Nicolás desistindo de vir. É ele abrindo mão de vir, tá? O que está acontecendo hoje com o Nicolás de la Cruz? O Nicolás de la Cruz não pode sair agora do River Plate. A janela nem está aberta ainda. Segundo, quando a janela abrir, o Nicolás tem um acordo com o River Plate para que o River Plate o libere quando vier uma boa proposta.
A boa proposta não chegou ainda. Entendam, pessoal, tintim por tintim. O Flamengo ofereceu 8 milhões de euros por ele. O River Plate quer 10 milhões de euros por ele. Nem precisava de eu falar desses valores com vocês, porque vocês ouviram primeiro aqui no nosso canal. Agora todo mundo fala, mas foi primeiro aqui. 10 milhões de euros, ok? O que o Flamengo está fazendo agora? O Flamengo agora está fingindo de morto, está quieto na dele. Eu dei a proposta de 8 milhões para lá e estou deixando o Nicolás e o staff do Nicolás se quebrar com o River Plate. O River Plate está irredutível também. Isso é aquele jogo que eu já expliquei para vocês, de tentar levar vantagem em cima da negociação. Quanto mais quieto o Flamengo fica, mais dúvidas implementa na cabeça do River Plate, que precisa de grana. Quanto mais tempo o River fica quieto, mais dúvida planta na cabeça do Flamengo, que precisa do jogador. Então é um cabo de guerra para ver quem vai ganhar. No caso do River Plate, a carta na manga é se classificar para as oitavas da Libertadores. Se o River se classifica para as oitavas da Libertadores, com a grana que vai entrar, o River não precisa mais vender o De La Cruz. Ele pode segurar o De La Cruz, mas aí entra o fator De La Cruz. Então, se o River classifica e vê que não precisa vender o De La Cruz para ter receita, porque vai vir receita da Conmebol, aí o De La Cruz tem que continuar insistindo em querer sair e o Flamengo tem que botar os 10 milhões na mesa. Chegando os 10 milhões para o River, que é o que o River pediu, e o De La Cruz querendo sair, o River tem que vender porque está apalavrado com o jogador. Ah, Fabrício, o clube vai ficar apalavrado? O clube vai pensar nele só. Pode até ser. Mas lá atrás, antes da renovação agora, no final do ano passado, o De La Cruz poderia ter saído de graça do River Plate. E o De La Cruz fez esse trato de honra com o clube, de que ele não sairia de graça, mas que o clube não recusaria uma boa proposta para ele e para o clube. A boa proposta para ele e para o clube é a de 10 milhões de euros. Então, classificou para as oitavas. O Flamengo mandou a proposta de 10 milhões, vai depender só do De La Cruz para poder sair do River Plate. Se classificar para as oitavas, o Flamengo mandar a proposta de 10 milhões e o Nicolás De La Cruz desistir de vir para o Flamengo, acabou a negociação. O Flamengo não tem mais o que fazer, entendeu? Agora, classificou para as oitavas da Libertadores. O Flamengo não mandou a proposta dos 10 milhões, aí dificilmente o River vai vender, porque o River vai virar para ele e vai falar assim, olha, com a classificação você se valoriza para nós. Eles não mandaram a boa proposta para a gente. Então aquele acordo que a gente tem não vale porque a boa proposta não chegou. E aí encerram-se os caminhos. Ok? Não classificou. O Flamengo vai manter a proposta de 8 milhões. O Nicolás vai ficar na cabeça dos caras e os caras tendem a vender por 8 milhões. Conseguiram entender a conjectura? Então é isso que está acontecendo. O Nicolás não ficou mais longe hoje do River Plate. Não tem nada, absolutamente nada nesse exato momento de mudança daquilo que eu falei para vocês ontem para hoje. Eu espero que vocês tenham entendido todo o processo. E podem ter certeza, eu sigo apurando. Se tiver mudanças, eu venho rapidinho contar para vocês. Valeu? Nação, essas são as informações que eu tinha para passar para vocês neste momento. Às 21h15 eu estarei no Fla Nação VP, aí sim com um giro de notícias, com o Flamengo já desembarcado lá em Bragança Paulista, com as últimas novidades do Flamengo para vocês. Então eu espero vocês às 21h15 lá no Fla Nação VP. Tamo juntos, nação. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 Mengo.